Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Técio. Glória a Deus. Muito bem, meus queridos, nós agora vamos à poderosa palavra de Deus. Vamos meditar no que Deus tem para falar ao nosso coração. E hoje eu quero falar de um assunto que com certeza está muito em evidência, um assunto que a gente vê as pessoas procurando muito isso. O que é? Beleza e juventude. Não é? Eu também, eu procuro, claro. Eu louvo a Deus. Eu sou feliz porque eu louvo a Deus quando alguém chega para mim assim e diz assim: pastor, eu não acredito que o senhor tenha essa idade. Mas não precisa você, quando me encontrar, dizer isso não, que agora não vale mais. Pessoas que me encontram e dizem assim: pastor Técio, eu não acredito que o senhor tenha essa idade. E eu louvo a Deus por isso. Mas, amados, eu quero falar um pouquinho como as pessoas estão correndo atrás disso e deixando de lado uma coisa importantíssima, não é? A gente vê que muitas pessoas hoje, com o declínio da sua idade, a idade vai ficando mais avançada, principalmente as mulheres, não é? Elas gastam fortunas, gastam o que não têm para se mostrarem belas. Eu vejo pessoas que não têm dinheiro para nada, mas tem R$200 para pagar, para ajeitar o seu cabelo, não é? Vai lá, paga para ajeitar o cabelo, gasta R$200, gasta mais 50, 100 nas unhas. Somente aí já foi quase um quarto de um salário mínimo. Não é? Então veja bem, pessoas que gastam o que não podem para se manter belas. Os homens também fazem isso. E investem no tratamento estético e às vezes até cirurgias plásticas, produtos de belezas caríssimos. Pastor, isso é pecado, pastor? Não, meu querido, não é pecado não. Se você tem condições, faça. Agora o problema é que as pessoas se preocupam tanto com isso e por outro lado estão vazias, estão velhas e vazias espiritualmente. São pessoas desanimadas, são pessoas tristes, pessoas com aparência de beleza exterior, mas por dentro iradas, revoltadas, desanimadas. Não são belas para Deus, são belas apenas para os homens. A expressão do seu rosto já mostra uma fisionomia de revolta, uma fisionomia de tristeza. Mas o ser humano, meus amados, o ser humano, ele não foi feito por Deus para uma trajetória de declínio, não. Não, o ser humano foi feito por Deus para ter vida eterna. Veja bem, o ser humano foi feito por Deus para ter vida eterna. Então você tem dentro de você o senso de eternidade. É a Bíblia que diz isso, ou melhor, Eclesiastes capítulo 3 fala disso. Que Deus colocou o mundo, Deus colocou a eternidade dentro de você. Então, meus queridos, se Deus colocou a eternidade dentro de você, você é eterno. O problema é que uns herdarão a eternidade diante de Deus e outros herdarão a eternidade no lago de fogo e enxofre, ou seja, a segunda morte. Então, diante disso, eu quero aqui mostrar que esse senso de eternidade dentro de nós,
ele pode nos dar essa característica espiritual de beleza para Deus, beleza e juventude eternas, que você já começa a viver nesse mundo. Meus amados, eu quero dizer uma coisa aqui, talvez você considere vaidade minha, mas eu quero dizer como exemplo. Eu às vezes encontro amigos meus, até mais novos do que eu. Eu encontro pessoas, me permita essa expressão indelicada, pessoas que não procuram seguir as orientações de Deus, pessoas que vivem sem Deus, que eu conheço, e que eu vejo elas, e eu digo, meu Deus, como fulano está velha, como cicrano está velho. E por que isso? Porque ela está velha por dentro, e como ela está velha por dentro, ela expressa essa velhice também por fora, na sua aparência. A pessoa fica velha por dentro, fica desanimada, fica triste, fica solitário e expressa por fora. No seu corpo, não se cuida mais, não procura se ajeitar. Mas o pior de tudo não é a aparência, não. O pior de tudo é o interior, sem Deus, sem paz, sem tranquilidade, desanimado, revoltado, murmurando. Então vamos ler aqui, para falar sobre o segredo espiritual da beleza e da juventude eterna. Vamos ler aqui na Bíblia um textozinho da palavra de Deus. Eu abro a minha Bíblia aqui no Salmo 92 e o versículo 90, capítulo 2, Salmo 92, versículo 13 e 14, diz assim, olha, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes. Veja bem, chama atenção para na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Salmo ainda 103 e o versículo 5, aí a palavra de Deus nos diz o seguinte: quem enche a tua boca de bens de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Veja bem, eu estou lendo apenas dois versículos aqui, um que promete que você na velhice ainda dará frutos, que você será viçoso e florescente, ou seja, você vai brilhar. Viçoso é aparentando juventude, viçoso é uma coisa boa, tá certo? O segundo versículo diz que te farta de bens na tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova. Ou seja, a tua mocidade vai sendo renovada, vai sendo demonstrada na tua vida. Alguém vai olhar para você assim e vai dizer, não parece ter essa idade. Não parece ter essa idade. Então, lendo esses dois versículos aqui, eu já quero que você entenda que com Deus, irmãos, para Deus, Ele não olha tanto para o nosso homem exterior. Deus não acha ninguém feio. Deus acha bonito. Mas Ele acha bonito quando Ele olha para o homem interior. O que é o homem interior, pastor? É a tua alma, é o teu espírito. É o ser imaterial que existe em você. E o que é o homem exterior? É o teu corpo físico. É o teu corpo físico, esse que você pode pegar nele, que você pode tocar nele. E as pessoas, pelo seu materialismo, as pessoas, pelo seu olhar meramente para esse mundo, valorizam muito o homem exterior, não é? Academias, exercícios, tratamentos de beleza, cirurgia, quer ficar mais bonito, outros procuram comprar produtos caros,
mas não valorizam o homem interior. Então vamos aprender qual é o conceito cristão de beleza e juventude eterna. O que é, pastor, afinal de contas, beleza e juventude eterna? Vamos aprender que beleza e juventude eterna vão além do corpo físico. Vai além do corpo físico, não é? Se concentra totalmente no homem interior, na transformação espiritual que Deus faz na sua vida. Veja bem, eu, pastor Técio, quando vivia no mundo, o meu espírito estava morto. Você, o seu espírito estava morto e não era bonito. Seu espírito para Deus não era algo agradável. Mas a partir do momento que você aceitou Jesus como seu Salvador, a Bíblia diz que você se tornou uma nova criatura. E se você se tornou uma nova criatura que vai sendo aperfeiçoada, você pode a cada dia ir se tornando mais belo. A Bíblia diz que a vida de um justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais. Veja que o seu espírito, ele vai brilhando mais e mais a cada dia para Deus. Enquanto o seu corpo está envelhecendo, o seu espírito está sendo renovado. E nós vamos mostrar isso aqui para você na Bíblia. Então, no conceito cristão, o que é beleza eterna? A beleza eterna não se baseia na aparência física, mas na essência do caráter transformado pelo Espírito Santo. O seu espírito está sendo a cada dia transformado. Veja bem, eu quero mostrar aqui, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, a Bíblia diz o seguinte, olha, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, o homem olha e vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Foi o próprio Deus que falou isso. Veja, meus queridos, que Samuel, quando chegou na casa de Davi, ele foi ungir um rei para Israel. Quando ele chegou na casa de Davi, ele viu os irmãos de Davi, filhos de Jessé, não é? E ali o que é que ele faz? Ele olha para aquele que tinha uma aparência boa, bonita, aquele mais alto. E ele disse, está diante de mim o rei de Israel. E quando ele disse, está diante de mim o rei de Israel, Deus falou, opa, não é esse. Aí ele fala, porque o Senhor não vê o homem como o outro homem o vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, meus amados, a beleza para Deus não se baseia na aparência física, mas na essência de um caráter transformado. Mudança de caráter. Você, sinceramente, tem se esforçado mais para ser bonito diante de Deus? Ou tem se esforçado para ser bonito diante dos homens? Então, eu quero chamar a sua atenção ainda que a beleza eterna, a beleza de Deus, ela se expressa por virtudes na nossa vida, virtudes como o amor, como a bondade, a misericórdia, a humildade. A beleza eterna, ela se expressa pelo fruto do Espírito em nós. Você observe que 1 Pedro capítulo 3, versículo 4, Deus fala sobre os enfeites das mulheres. 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4 diz, o enfeite delas, ou seja, o enfeite das mulheres, não seja o exterior, como frisado de cabelos, uso de joias ou de ouro, de luxo, vestidos, mas sim no homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então veja que
aqui a Bíblia mostra, aqui não está dizendo que nada disso é pecado, não está dizendo que a mulher arrumar os cabelos é pecado, nada disso, mas está dizendo que a beleza dela não seja isso. A beleza da mulher não deve ser voltada apenas para as coisas exteriores, mas acima de tudo, um coração incorruptível, um traje de espírito manso e quieto, porque isso é precioso diante de Deus. Então, beleza, irmãos, a beleza para Deus, ela não se corrompe com o tempo. A beleza para os homens, você observe que você, quando é mais jovem, você tem uma aparência que muitas vezes chama atenção, e alguém vai chamar atenção. Mas quando você vai ficando mais velho, mais velha, aquilo ali vai se acabando. Por quê? Porque a beleza física, ela é temporal. Ela se corrompe com o tempo, né? Está firmada na pessoa humana, na natureza, no corpo, e o corpo vai se corrompendo. Então a Bíblia diz em Provérbios 31:30 que enganosa é a beleza humana e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então veja que a Bíblia, ela sempre valoriza o interior, não é? Eu estava falando de beleza, mas eu quero falar um pouquinho de juventude. E o que é juventude na Bíblia? Juventude, irmãos, é vigor. Juventude é a pessoa que tem ânimo, bom ânimo. Juventude é a pessoa que tem força para fazer as coisas de Deus. Juventude na Bíblia não é idade cronológica. Não é a pessoa que tem 18 anos, 19 anos e está novinha ou novinho. Não, isso não é juventude na Bíblia. Tem muitos jovens que têm essa idade, mas têm o espírito de velhos, estão doentes, estão aí presos, prisioneiros de uma tela, prisioneiros das drogas, estão prisioneiros dos vícios, prisioneiros da libertinagem, prisioneiros da prostituição. E quando você olha para o semblante deles, são semblantes acabados, arrasados. Então, meus amados, veja que a juventude eterna no conceito cristão, a Bíblia diz no Salmo 92, versículo 14, que na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes. O jovem é aquele que é cheio de vigor espiritual e emocional. A Bíblia diz em Isaías capítulo 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então veja, meu querido, minha amada, que o conceito cristão, ele admite que nós precisamos ser jovens, precisamos ser fortes e belos. Jovens, fortes e belos, precisamos sim. Eu me esforço para ter essas virtudes. Mas eu tenho que entender que se eu quiser essas virtudes, eu tenho que lutar primeiramente pelo meu interior, porque é o meu interior que vai me dar força para que eu possa conservar características de uma pessoa mais jovem. Olha só, eu quero dizer aqui que, graças a Deus, Deus me dá graça para isso, para me manter cumprindo minhas tarefas que cuidam do meu corpo, porque meu corpo não é meu, é templo e morada do Espírito Santo. E como templo e morada do Espírito Santo, eu tenho a obrigação de cuidar dele, de zelar por ele, de santificar ele, meu corpo. Eu sou um espírito, eu tenho uma alma e habito neste corpo. Graças a Deus,
já vivi bons anos nesta vida. Louvo a Deus por tudo que Ele fez por mim. Mas eu procuro me apresentar mais jovem. Eu procuro me apresentar com mais força. Eu procuro cuidar de mim para ter uma aparência boa. E você deve fazer isso também. Zele pela sua vida. Use um perfume. Quando você chegar, que uma pessoa se aproximar de você, se agrade de você. As pessoas, quando chegarem perto de você, veja que você é uma pessoa diferente, uma pessoa de Deus. Porque, meus amados, se você tem um espírito jovem, você se sente como um jovem e quer ser tratado como um jovem, e se trata como um jovem também. Então não é apenas cuidar da beleza exterior, e a interior está lá, revoltada, triste, desanimada, reclamando de tudo, cheia de vitimismo. Não! Aqui o que Deus exalta é a beleza interior. E como consequência disso, você se cuida, você cuida de você mesmo, né? Assim sendo, meus amados, veja bem, eu vou aqui citar um texto de um homem na Bíblia. No livro de Josué, capítulo 14, versículo 10 e 11, diz assim, olha. Aqui a gente vai encontrar a manifestação de um homem chamado Caleb. Caleb, que foi aquele que ele andava com Josué. Ele foi espiar a terra prometida, voltou. Somente ele e Josué foi quem entraram na terra prometida. De todos que saíram do Egito, somente ele e Caleb que entraram, dos que saíram de lá. Né? Os outros morreram no deserto, os que entraram com ele já eram tudo recém-nascidos no deserto, pessoas que foram renovadas no deserto. Mas Josué, ele já tinha aproximadamente 85 anos. E Caleb também. Então os dois estavam lá distribuindo as terras. Aí Caleb diz assim para Josué, olha o que ele diz para Josué. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Ele já tinha 85 anos aproximadamente. Como disse, 45 anos há desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés. Ou seja, já fazia 45 anos que eles tinham saído para espiar a terra e eles agora estavam de posse da terra. Se já fazia 45 anos, eles estavam com 85 anos agora, né? Aí ele diz assim, estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou para olhar a terra. Qual era a minha força? Então tal é agora a minha força. Tanto para a guerra como para sair e entrar. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus queridos, olha, pela misericórdia de Deus, às vezes eu fico olhando e pensando assim, meu Deus, como a polícia militar coloca as pessoas para fora da PM tão cedo, tão cedo. Por que o pastor Técio diz isso? Porque, meus irmãos, eu me aposentei, eu tinha 45 anos, irmãos. Eu estava na flor da minha idade. Foi vantagem para mim? Pessoalmente foi. Pessoalmente foi vantagem para mim. Já pensou um coronel da polícia, 45 anos? Mas eu usei isso para quê? Para fazer a obra de Deus. Hoje eu tenho 70 anos, mas eu me sinto com o vigor da mesma época. Eu tenho certeza que se eu voltasse para a polícia militar, eu faria o que muitos desses jovens que estão aí hoje, que são coronéis, não conseguem fazer. Por quê? Porque a força não está no corpo. A força não está no teu corpo biológico. A tua força está no homem espiritual, na tua alma, no teu espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, Caleb é um exemplo da Bíblia que mostra a importância da juventude espiritual eterna. E outra coisa, essa juventude é eterna. Por quê, pastor?
porque eu sou nascido de novo. A minha mocidade se renova a cada dia, a Bíblia diz. Ela vai se renovando dia a dia. E a cada dia eu vou brilhando mais para Deus. Aleluia. É a Bíblia que diz isso. Porque eu luto por isso, eu me esforço por isso. Ainda que o homem exterior, ele venha a se corromper, a Bíblia diz, o homem interior se renova dia a dia. Você está entendendo? Você que está aí parado, desanimado. Você que está aí parada, minha irmã, desanimada, sem força, achando que não vai conseguir. Deus tem coisas grandes na tua vida. O problema não é que você está doente, não. Porque tem também hoje a crise. Hoje uma das doenças que mais afetam a humanidade são as doenças emocionais. Veja bem que não são doenças biológicas, não é dor no corpo, não. Não é o corpo físico, não. São doenças emocionais. As pessoas desmaiam com facilidade. Qualquer coisinha está desmaiando. As pessoas, qualquer coisinha, ficam nervosas, choram, desanimam. São pessoas fragilizadas, irmãos. Pessoas fragilizadas pelas doutrinas satânicas que afetam a sociedade. Pessoas que vivem agarradas com o computador, sendo instruídas, sendo educadas pelo mundo e ficam fragilizadas. Pessoas que não oram, não buscam a Deus, passam 2 horas na frente de uma telinha de computador, de um celular, seja lá o que for, mas não passa 30 minutos orando diariamente. Sinceramente, olha, se você orasse, eu vou falar para milhares de pessoas que estão me ouvindo, se você orasse, pelo menos a metade do tempo que você passa na tela de um computador ou de um celular, sua vida era outra. Sua vida era outra. Se você vivesse orando, vivesse buscando as coisas de Deus, pelo menos metade do tempo que você passa na frente de uma telinha, sua vida era outra. Então, meus amados, beleza, todo mundo quer beleza, mas infelizmente as pessoas só querem beleza exterior, esquecem do principal. Olha lá, a beleza, segundo o padrão do mundo, está firmada na aparência física, nas roupas, nas joias. A beleza, segundo o padrão cristão, está firmada no coração puro, no caráter, temor a Deus. A juventude, segundo o mundo, está firmada na força física, não é? Na idade, só tem 18 aninhos, só tem 22 aninhos. Isso é juventude, segundo o mundo. Idade cronológica, corpo sarado, isso é juventude, segundo o mundo. Mas no reino de Deus está firmada no vigor espiritual, na força que Deus dá ao homem. E você, sinceramente, você prefere a beleza e a juventude do mundo ou a beleza e a juventude que Deus pode proporcionar ao homem? A do mundo é passageira, vai se acabar. A do mundo está no corpo físico. A de Deus está no homem interior. Quando você envelhece, a do mundo se acaba. Quando você envelhecer na sua idade, a do mundo se acaba e muitos já se acabaram na sua própria juventude. Pessoas que vivem em função da beleza do mundo, quantos já acabaram com essa beleza do mundo na sua própria juventude? Moças e rapazes com menos de 20 anos, já com espírito de velho, prisioneiros, envolvidos com pecados, tristes, totalmente fora dos padrões de Deus, viciados, dependentes, estão velhos, vivem isolados, diferente de uma pessoa que já está mais madura,
Diferente de uma pessoa que já está até mais idosa, mas que tem o vigor de Deus na sua vida. Então, meus queridos, como é que nós fazemos? O que é que nós precisamos fazer para alcançar essa beleza e essa juventude eterna? Como é que você faz para alcançar essa beleza segundo o coração de Deus? Ou seja, vamos dizer aqui juventude e vigor. Como é que a gente faz para alcançar verdadeiramente essa beleza e juventude eterna segundo Deus? Vamos aprender algumas lições que são muito interessantes para a nossa vida espiritual. Primeiro, cuidando do homem interior. Como é que eu cuido do homem interior, pastor? Primeira coisa que você tem que fazer é oração. Ou seja, você tem que orar. Você tem que orar. Se você não ora, você não está cuidando do homem interior. Efésios capítulo 6, versículo 8 nos ensina que nós devemos orar em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. A Bíblia também diz: orai sem cessar. Não é que você vai viver de joelho a vida toda. Não é que você vai viver num quarto trancado a vida toda ou na igreja a vida toda orando. Não. Orai sem cessar, você pode andar orando nas ruas. Você pode ir no ônibus orando, pensando nas coisas de Deus. Você pode estar dirigindo o seu carro, Jesus, muito obrigado, Jesus, agradecendo a Deus. Você pode ir no seu carro pedindo a Deus: me protege, Deus, livra-me de acidente. Você pode, mas as pessoas, irmão, pensam em tudo, só não pensam em Deus. Então, quer cuidar do homem interior? Ore constantemente. Quer cuidar do homem interior? Medite na palavra de Deus. Salmo 119, versículo 10. Diz a palavra de Deus: de todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos, Senhor. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 10 e 11. Você tem que orar. Você tem que buscar a palavra de Deus e colocá-la no coração. A palavra de Deus tem que estar no seu coração de modo... Eu fico vendo, irmãos, nos dias atuais, quantos crentes que já falam a linguagem do mundo. A maneira de falar são as palavras, as gírias do mundo. O que as pessoas do mundo estão falando, ele fala também. Meu amado, nós somos diferentes. O que tem que estar no meu coração não são os costumes desse mundo, não. É a palavra de Deus. Olha o que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, aleluia, para não pecar contra ti. Quando a tentação vier, a palavra que está no teu coração, ela vai te dar força para se livrar da tentação, para mostrar que você não deve seguir aquele caminho. Se você quiser cuidar do homem interior, você tem primeiro que orar. Segundo, você tem que meditar na palavra, eu disse. Terceiro, você tem que ter comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. Veja, meus queridos, toda vez que você vai para um culto, você vai ver que ao final do culto existe a bênção apostólica. E o que os pastores desejam para o povo, um dos requisitos ou um dos desejos dos pastores para o povo é a comunhão do povo com o Espírito Santo quando ele dá a bênção apostólica. Isso é bíblico. É Deus que manda. E os pastores dizem que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não é? Ou seja, a comunhão do Espírito Santo, irmãos, ou com o Espírito Santo, é imprescindível para você cuidar do homem interior. Então eu já lhe mostrei que você, para cuidar do homem interior, a pessoa tem primeiro que orar. Segundo, tem que ler a palavra e guardar no seu coração. Terceiro, tem que ter intimidade, comunhão com o Espírito Santo. Você precisa também, além de cuidar do homem interior, desse jeito, renovar sua mente. O que é renovar minha mente, pastor? A Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente.
Transformação da mente é você não querer o erro. Transformação da mente é você não querer este mundo, querer as coisas de Deus na sua vida. Antigamente, o pecador gostava de cerveja, de uísque, para se distrair, para se divertir, porque o uísque, a bebida, deixava ele alegre. Mas a pessoa que tem a mente transformada, ela não precisa de uísque, ela não precisa de cerveja. A alegria do Espírito Santo é a nossa força, é muito maior, é muito mais forte para nos alegrar do que o uísque, do que a cerveja, do que os prazeres desse mundo. É uma alegria que não se acaba, é uma alegria sobrenatural, é uma alegria que traz paz, é uma alegria que você chora muitas vezes você sorri. É uma alegria de uma intimidade que as pessoas do mundo não podem ter. É uma alegria que lhe dá segurança de que um dia você vai ver Deus face a face. É uma alegria celestial que toma conta da gente, diferente de um riso passageiro, que a pessoa está rindo aqui por um momento, mas daqui a pouco está amargurada. Então a alegria de Deus é melhor. Mente renovada traz isso. Mente renovada traz a presença de Deus nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, Deus, ele renova as nossas forças como a águia, não é? A Bíblia diz em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A águia, nós podemos dizer, irmãos, que ela é o símbolo da renovação. A águia, quando ela vai ficando mais velha, chega um tempo que ela precisa renovar suas penas. E ela, com o seu bico, ela renova, faz a renovação das penas todinha, ela tira suas penas velhas e vai nascendo penas novas. Ela procura um lugar distante, alto, faz esse trabalho de extrair as suas próprias penas velhas, para que possam nascer penas novas. Depois ela pega o próprio bico dela e bate numa pedra para que aquele bico velho caia e nasce um bico novo. E ela passa um tempo ali. Olha, isso quando a gente transfere para a vida espiritual, é como se ela se recolhesse, um crente se recolhesse para passar um tempo de oração, para passar um tempo na presença de Deus. Tem que tirar as coisas velhas, as penas velhas, o bico velho. Aí quando a pessoa sai dali, aquela águia quando sai dali, ela sai renovada, porque ela sai bonita, as penas dela são penas maiores, o bico dela sai mais forte, porque agora não é o primeiro bico, já é um outro. E ela se sente mais ousada, mais empolgada nas suas atividades de águia. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, meus queridos, a gente vê um exemplo disso na vida de Jó. Veja bem, Jó era um homem, irmãos, que ele era um servo de Deus. Deus permitiu aquela prova na vida dele, mas Jó, ele tinha uma falha, que ele não tinha atingido a estatura espiritual que Deus queria para ele. Apesar de Deus fazer um elogio a Jó na frente de Satanás, Deus dizer para Satanás: viste meu servo Jó, homem reto, sincero, temente a Deus, que se desvia do mal. Jó, ele tinha todas essas virtudes, mas ele não conhecia a Deus como Deus queria que Jó conhecesse. Por isso que lá no fim da história dele, quando ele passa por aquelas provas todas, não é? Perdeu sua família, sua esposa ficou como uma louca, perdeu sua riqueza, sua saúde, seus amigos. Depois de ele passar por todas aquelas provas, Jó, ele foi restaurado por Deus. Deus virou o cativeiro de Jó, a Bíblia diz. Então a gente vê no exemplo de Jó
Um homem que foi renovado no homem interior. Aleluia! Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Ele cresceu espiritualmente. Jó brilhou mais para Deus. Aquelas lutas só faziam Jó brilhar para Deus. Por isso que você murmura tanto, porque você não cuida do homem interior. Você sofre, você reclama, você coloca defeito nas pessoas, você diz que a culpa é de fulano, a culpa é de cicrano, você sofre porque fulano não faz isso, sofre porque ninguém te ajuda, você sofre por isso, você precisa fortalecer o homem interior. Se você olhar, você cuida muito do homem exterior, você cuida muito da sua beleza, você cuida muito da sua aparência, não é? Você cuida do seu corpo, mas não cuida do homem interior. Aleluia! Então, meus amados, Deus quer renovar as nossas forças, como a águia. Como a águia que se renova, Ele quer renovar as nossas forças. Porque a Bíblia diz que os justos produzem fruto até na velhice. Imagina enquanto tem vigor físico ainda. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Na velhice ainda dará frutos, serão viçosos e florescentes. Que coisa linda! Aleluia! Então, meus queridos, eu quero lembrar que Abraão e Sara já tinha 100 anos e Abraão também, mas eles geraram filhos. Eles geraram filho porque era filho da promessa. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 21, que o Senhor visitou a Sara como tinha dito e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha dito. Aleluia! Aleluia! Eu poderia falar de Ana também, não é? Ana que já madura, já idosa. Elcana, o marido de Ana, tinha filho com Penina. Mas Ana caiu em oração. Ana caiu em oração e disse, eu vou renovar o homem interior. Eu vou batalhar pelo homem interior. Eu quero ser um instrumento de Deus. Eu não quero ser essa crente que só sabe reclamar da vida. Eu não quero ser essa crente que só vive chorando, mas não chora na presença de Deus. Chora pelas coisas do mundo, mas não chora na presença de Deus. E Ana começou a chorar na presença de Deus. Sabe o que aconteceu? Quando ela começou a chorar na presença de Deus, o sacerdote prometeu a ela, profetizou para ela que ela ia engravidar. E ela engravidou. Quando ela chegou em casa, saiu com seu marido Elcana. E depois, quando voltaram da adoração, a Bíblia diz, quando eles voltaram da adoração, Elcana conheceu a Ana e ela engravidou. Já com a idade avançada. Então veja, meus queridos, que o problema não está do lado de fora, o problema está no homem interior, está dentro de você. O problema não é Deus, Deus quer lhe abençoar. A Bíblia diz que Deus já te abençoou com as bênçãos celestiais. Aleluia! Com todas as bênçãos celestiais, Ele já te abençoou. O problema é porque o coração às vezes está fechado para Deus. O coração está aberto para as coisas do mundo. E hoje Deus escolheu falar contigo, te mostrando que tu gosta muito da beleza física, mas esquece das espirituais, da beleza espiritual. Veja bom, eu vou ler aqui alguns versículos. Salmo 103, versículo 5 diz assim, olha. Ele farta de bem a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Veja bem, renovação como a águia, eu falei ainda há pouco. Salmo 92, versículo 14. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Viçosos, bonitos, florescentes, brilham. 2 Coríntios 4,16. Por isso não desfalecemos,
Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. A cada dia é para eu estar mais jovem. Eu estarei mais jovem. Cada dia eu estarei mais jovem. Não por fora, mas por dentro. Tá certo? Por fora eu posso envelhecer. Mas como eu sou jovem por dentro, eu cuido da minha aparência por fora. Tá certo? Procuro ser zeloso com minha aparência por fora. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Olha aí. Renovarão suas forças. Subirão com asas como águia. Olha a águia de novo aqui. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Isso é tremendo, irmãos. Você corre e não se cansa. Não é teu corpo, não. É teu espírito. É tua alma. É teu espírito, é tua alma que te dá força para correr, para caminhar e não se fatigar. Efésios capítulo 4, versículo 23 e 24. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. Olha para aí que coisa tremenda. Que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Leve uma vida justa, uma vida de santidade. Aqui fala que nós somos renovados no espírito do nosso entendimento. Aleluia! Porque fomos criados. Teu espírito nasceu de Deus, tu és nova criatura. Aleluia! Aleluia! Efésios 3,16 diz: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que vocês sejam fortalecidos com poder pelo seu espírito no homem interior. Olha o homem interior aí. Fortalecidos pelo Espírito Santo. Aleluia! Meus amados, aqueles que perseveram são renovados diariamente. Tá certo? Eu quero concluir com esse versículo. A Bíblia diz: ainda que o vosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova a cada dia. Ou seja, todos os dias há uma renovação em mim, do Espírito de Deus. Ele faz uma renovação no meu espírito. É o que a Bíblia está dizendo. Ainda que o vosso homem exterior vá ficando velho, apareçam as enfermidades, dificuldades de locomoção, mas o interior, contudo, ele se renova a cada dia. Essa promessa é para você também. Tá certo? Que Deus te abençoe. Lembre-se, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Se você está cansado, a culpa é sua. Você está cuidando de tudo, menos do homem interior. É o seu motor que produz força para você. É o motor que produz força para você. É o seu homem interior. Você não está cuidando dele. Se você está cansado, desanimado, é porque você não está cuidando do homem interior. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que nós possamos, irmãos, ser instrumentos de Deus para a glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.